Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou o João Victor e vocês estão escutando o podcast Pesquisadores Afirmam. E hoje, no nosso primeiríssimo episódio, a gente está aqui com a pesquisadora Aira Celeste Barreto para conversar um pouquinho sobre ser pesquisador e sobre esse universo da pesquisa, da tradução, particularmente da tradução de poesia. Então, Aira, muito obrigado por Eu que aceitar estar aqui. agradeço. E segundo, Aira, eu queria que você se apresentasse para o público, pro pessoal que está escutando. Eu até poderia ter o Lattes aqui, fazer uma apresentação formal bonitinha, mas eu prefiro que você se explique e você se apresente para o pessoal. Então, por favor, Aira Celeste, quem é você? Ui, então tá bom. Eu adorei que não é pelo Lattes, porque o Lattes qualquer um pode entrar, né? Olhar lá. Tá lá, viu, gente? Exato. Pode olhar. Então, bom, Aira Celeste nas próprias palavras. Nesse momento, eu tô entrando no doutorado, gente. Então, a qualquer momento estarei começando aí. Doutorado em estudos da tradução, né? Mas eu comecei, né, a base na graduação é letras, português e inglês. Inclusive, foi lá que eu conheci o João. Então, fomos parceiros, inclusive, de estágio, né, João, durante a Exato, graduação. exato. Amigos aí de um tempo já. E aí, depois, entrei no mestrado dos estudos da tradução na Universidade Federal do Ceará, né? Igual à graduação, também na Universidade Federal do Ceará. E nos estudos da tradução eu entrei na parte de pesquisar poesia, né? Tradução de poesia do inglês para o português. E agora, no doutorado, eu pretendo continuar nessa mesma seara, com o mesmo autor, inclusive, né? Que é o E. E. Cummings. Além Perfeito. disso, acho que é importante mencionar, sou professora, professora de inglês, majoritariamente inglês como segunda língua, né? Como língua adicional. E também inglês acadêmico. Sou professora particular e atualmente também dou aula num projeto da UFC do PET de administração, que se chama Speak Up. Então, são esses projetos a simultaneamente, Perfeito. basicamente. É isso. Extenso, extenso o currículo da Aira Celeste. E essa Ai, questão de ser professora, não se preocupe, isso vai ser tema daqui a pouquinho, que eu também vou falar um tá pouco bom. sobre isso. Então, Aira, Ótimo. de novo, obrigado. E agora eu queria começar. Eu queria começar pela parte mais acadêmica do negócio. Então, primeiro, Aira, de tantas possíveis áreas que um graduando em letras poderia estudar, eu queria saber de ti por que você quis tradução e particularmente tradução de poesia. Qual que foi a Ok, coisa que despertou o teu interesse? ok. Eu acho que para começo de conversa eu tenho que mencionar a literatura, porque na verdade começa com a literatura. Então, quando eu entrei na graduação em letras, e eu acredito que muitas pessoas sentiram essa vontade pela arte, né? Para mim foi muito pela arte, primeiro. Então, a arte da palavra, né, a literatura. E eu tinha uma grande já afeição, antes de entrar na graduação, eu já tinha uma grande afeição pelo inglês. E como que eu aprendi inglês é importante mencionar pela internet mesmo. Nunca fiz curso, né? Eu vim do interior do Ceará, sou de uma cidade chamada Morada Nova. Morada Nova foi Shout citado. out, Morada Nova. Então eu vim de Morada Nova para Fortaleza, para a capital, e Uhum. eu já tinha o inglês como uma parte muito importante da minha vida. Então a literatura para mim era muito português e inglês, né? As duas coisas. Eu lia um pouco de tudo, eu lia poesia nas duas línguas, eu era muito apegada com literatura como um todo. E aí entrei na letras nessa ideia. Eu não sabia se eu queria ser professora, né? Uhum. Eu fui descobrindo com o tempo. E aí, dentro da letras, eu sempre soube também que eu queria continuar. Minha mãe é professora, minha mãe é pedagoga, ela me dizia: Aira, vá fazer mestrado, doutorado, né? Não sei o quê, continue, seja pesquisadora. Sempre foi um incentivo da minha família. E aí eu pensava, vou pesquisar algo a ver com a literatura. E aí, Uhum. quando eu entrei, no primeiro ano, em 2018, a Poete fez um evento no final do ano, que até hoje a gente ainda tem, né? Que é o SAP. Naquele ano eles fizeram um SAP e eu participei como aluna do segundo semestre. Eu me sentia assim Uhum. muito novinha, muito bebê. E eu cheguei, eu lembro que eu fui só. Nenhum dos meus amigos. João, você não foi. Nenhum dos Perdão, eu meus não, amigos foi não lembro o comigo. motivo, mas perdão, perdão. Eu fui só e eu lembro que eu sentei lá atrás e fiquei vendo, né, as pesquisas, as apresentações. Não conhecia nada ainda, mas me interessei muito, imediatamente, pela lógica do explicar o traduzir. Para mim parecia que o explicar o traduzir, né, primeiro traduzir, depois explicar esse traduzir, para mim parecia unir tudo. Unia a literatura, unia os comentários, né, a metalinguagem, a Uhum. linguística, a base, a teoria e ao mesmo tempo eu conseguia unir as duas línguas pelas quais eu sou apaixonada, que é o português e o inglês, né? A minha ideia era tentar. Eu vi na tradução.
uma oportunidade de manter tudo, não abrir mão Uhum. de nada. Uhum. E aí foi assim, desde o início, colocaram no meu coração essa sementinha, ficou ali, né, a ideia. Aí eu fui continuando a graduação e mais pro final, quando chegou a hora de escolher, eu me lembro de pensar literalmente, né? Eu considerei. Se eu for pra linguística, eu meio que abro mão, assim, eu vou ter que escolher uma coisa específica, e aí ou eu vou ficar com a parte da linguagem, inglês, ou português, ou a Sim. literatura. Se eu for pra literatura, eu tenho a mesma coisa. Tudo Uhum. parecia funilar de uma maneira que eu não gostava. E Uhum. aí a tradução me permitiu, e hoje eu faço isso, né? Eu trabalho com literatura, com inglês, com português e com a teoria, né, por trás ali, gramática. Sim, perfeito, perfeito. Incrível. Aira, e aí, no seu trabalho, na sua pesquisa, você foca em um autor específico que você mencionou aqui, que é o E. E. Cummings. E eu queria saber agora mais, tentando afunilar um pouquinho em relação ao teu trabalho em si, o que que te encantou na poesia desse autor, a ponto de fazer com que tu dedicasse 2 anos inteiros de estudos a ele? E como tu coloca no teu trabalho, por que não qualquer outro poeta? Por que o E. Cummings? Então, como foi esse processo de escolher ele e ficar com ele durante todo esse tempo? Perfeito. E aí, antes de começar a responder, eu já vou dizer, né? 2 anos e mais 4, se Deus quiser. E Ei, contando. Continuarei. oremos, 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 vai dar certo. Amém. Então, o que é que acontece? Eu até explico mais ou menos, né? Você leu a, Uhum, a introdução da sim. dissertação. Eu explico um pouco como foi que eu encontrei ele, mas é sempre, eu adoro falar sobre isso. Uhum, Porque para mim é uma explicação, assim, ao mesmo tempo que ela tem motivos acadêmicos, ela uhum, também derruba a cortina e mostra que, na verdade, sim. nós somos pessoas que escolhem baseado também nas nossas Uhum, emoções e uhum, subjetividades, né? Então, o que acontece com Camus para mim foi a primeira vez que eu li um poema dele foi quando eu era adolescente, eu tava no ensino médio, talvez uns 15 ou 16 anos. E foi pela internet mesmo. Ele chegou pra mim ou no Twitter, ou no Pinterest, alguma coisa uhum, assim, sabe? Tumblr. aham, E aí ele chegou pra mim em uma dessas áreas, assim, obscuras da internet. Obscuras não, gente, que é isso? E aí, quando ele chegou pra mim, foi nesse tom de, olha que poesia romântica. Foi nesse tom. Então ele chegou como um poeta romântico. Tava ali pertinho do Pablo Neruda, que também chegou em mim mais ou menos naquele mesmo período, só que ele é um escritor que escrevia em espanhol, né? E uhum, aí, para mim, falou diretamente com os meus interesses, né? O meu sentimentalismo, tudo para uhum, mim encaixou muito, eu adorei. Só que na época eu não fui atrás de ler o Camus. É um autor que entrou no meu hall de referências, gostava muito. Na época, traduzi um dos poemas dele nas notas do celular, lembro disso. caraca, incrível, E eu incrível. perdi essa nota não Meu existe mais. Deus, Aira Mas, Celeste, um ai registro não, histórico. eu sei. Mas essa poesia que eu traduzi na época tá traduzida na dissertação, que é I Ah, sim, Carry Your Heart With Me. Então eu perfeito. voltei para ela depois de quase 10 anos, 8 anos. Então, eu fiquei com ele ali nos halls de poetas referências, mas eu não sabia muito sobre ele. Quando eu cheguei no momento de decidir qual era exatamente o projeto do mestrado, né? Eu fui pensar realmente no projeto do mestrado no final da graduação. Então foi Uhum, mais ou menos no 10º semestre. Para quem não sabe, gente, a nossa graduação de português e inglês na UFC, ela dura sim. 10 semestres, né? São 2 semestres a mais do que o normal, porque são duas habilitações. Uhum, Então, no último semestre, no 10º semestre, eu realmente fui sentar comigo mesma e dizer quem que eu vou traduzir. Eu sabia que eu uhum, queria traduzir poesia, eu só não sabia de quem. Então, eu precisava uhum, escolher. E tinha que ter um motivo, né? Tinha que fazer, tinha que para mim, ser algo que valesse a pena pesquisar e uhum. publicar, e tinha que ter uma razão. Querendo ou não, são 2 anos. Você tem que gostar da pessoa, de alguma Tinha forma. que para exato, total. Tem que motivar e ao mesmo tempo ter uma justificativa válida, até porque é Uhum. parte do projeto de pesquisa, né? Sim, sim. Uma justificativa, então tinha que ter os dois. E aí, inicialmente, eu fui atrás de todas as poetas mulheres que eu Uhum, conhecia. E uhum, aqui eu admito, né? É a parte que não entra na parte acadêmica. Gente, eu queria muito traduzir, entrar na parte feminista, tradução aham, feminista, era essa a minha ideia. Mas, para ser sincera, o que me fez hesitar de escolher as que eu estava pensando, né? Por exemplo, Sylvia Plath, foi a questão do peso uhum, daquela poesia que eu estava lendo, sabe? uhum. As que eu gostava mais, as poetas que eu mais gostava, tinham uma tendência meio Ah, depressiva.
Eu Uma tava coisa tentando assim meio entender o que seria pesada. esse O que peso. O seria o peso, peso né? é nesse sentido, tá? É uma coisa meio assim, uma nuvem negra, assim. E aí, pra mim, naquele momento, não fazia sentido, justamente como o João Uhum, acabou de dizer. 2 anos da minha vida, eu não queria passar 2 anos, e quem sabe mais, lendo algo que fosse me trazer tão pra baixo. uhum, E justamente porque os poemas dela, né, são delas, da uhum, Silvia e de outras, uhum. são tão bons, eles me afetavam muito. Entendi. Então, meio que eu decidi assim, beleza, se eu vou ficar tão próxima, se eu vou chegar tão perto, eu quero que seja alguém que me coloque pra cima, Uhum, que tenha essa capacidade, né, de escrever sobre o bonito de um jeito que me cative e que faça meu coração ficar feliz. perfeito. Então, muita coisa do joy, né? Alegria. Uhum. E aí, em algum momento durante esse período em que eu tava assim, meu Deus, é todo mundo triste. E agora? O que eu faço? A Foi quando eu vibe encontrei. depressiva altíssima. Tava muito tenso. E aí eu Uhum, encontrei o Camis. Eu uhum, reencontrei o Camis, né? Lembrei dele. E uhum, foi uma coisa bem natural, assim. Eu lembrei, tipo, não tem aquele poeta lá? Aí eu joguei no Google. E Camis em português. uhum, E aí o que eu descobri fez um boom na minha cabeça. E aí, a partir daí, o resto é história. uhum, Porque assim que eu procurei no Google e Camis em português, eu descobri que ele foi traduzido a partir da década de 60 pelo Augusto de Campos. Para quem tá vendo o vídeo, não só o áudio, eu estou mostrando o livro dele agora. Que é o livro que a gente pode comprar do Camis em português atualmente, né? O que tá aí disponível nas editoras e tudo mais, nas livrarias. E aí eu descobri que o Augusto de Campos priorizou trazer para o português, traduzir para o português, foi a poesia concreta do uhum, Camis. E aí eu encontrei um artigo sobre isso, das autoras Salvador e Silva, publicado em 2016. Eu estava fazendo essa pesquisa em 2022, né? E aí apareceu esse artigo pontuando isso. Dizendo, olha, o Augusto cria nas traduções dele um Camis bem brasileiro, bem específico, e a gente acha, né, as pesquisadoras diziam, a gente acha que, na verdade, ele está deixando de lado a questão romântica, o lírico romântico, e que é muito importante. Pronto, João. uhum, Foi isso. Eu encontrei esse artigo e eu disse, meu Deus, então o Cummings que fala ao meu coração, que me motiva, que eu acho a visão dele, a maneira como ele lida com a linguagem e a maneira como ele usa essa linguagem para representar algo bonito e algo realmente assim valoroso, sabe? Sobre a uhum, vida e sobre a uhum, existência e sobre o ser. Então, tudo isso que ele faz e tinha esse aspecto de uhum. que essa parte não tinha sido traduzida ainda. Pronto, a partir desse dia, quando eu li isso, eu falei, Eureka, é o meu É projeto, isso, é isto. Perfeito. preciso fazer. E Então, pronto. Iris, tu me liga uma questão, por causa que tu tá falando sobre o Camis em português, e aí era justamente esse ponto que eu queria tocar agora, porque tu não só tá falando sobre a poesia dele, tu tá traduzindo a poesia dele. Você fez isso no seu trabalho. Então, eu queria saber de ti como que foi o seu processo criativo de apresentar o Camis brasileiro, porque, obviamente, a gente sabe, tem todo o rigor científico da questão, mas também, no seu caso, tem muito da criatividade. Então, como é que foi esse Uhum. processo? Eu acho que começa o processo justamente ao ver, naquele momento, no momento que eu vi o artigo e que eu descobri, fiz essa descoberta, começou ali, porque eu pensei o seguinte: se o que nós temos é isso aqui, né, esse lado mais concreto, o que eu conheço é tão diferente. As poesias que eu conhecia dele, desde a adolescência, né, que eu tinha mencionado antes, eram poesias de outra. Eu nunca pensei que ele fosse um poeta concreto. Essa parte não tinha chegado para mim. Uhum, Então, eu acho que daí vem a subjetividade, né, do tradutor. Eu vi que existia esse Camis brasileiro, que não era exatamente o meu, que eu conhecia. Então, desde o início, meu objetivo era trazer esse que eu conhecia. Então, eu queria trazer as poesias que tinham chegado para mim, que eram mais românticas, que eram mais. Algumas até têm um toque maior de erotismo. Depois, eu acabei focando mais no romântico, sem a parte erótica. Mas uhum, poderia. Claramente, eu poderia ter focado mais na parte erótica também, considerei isso no início. Então, ele tem esse lado todo que não estava com tanta força traduzido ao português, né? Isso não é para dizer que não existem traduções, existem.
Sim. Só que as que existem, a maioria delas, não estão disponíveis para compra mais. Eu pesquisei na Amazon, eu tentei comprar, e na dissertação eu comento, né, para quem se interessar e quiser olhar melhor, podem vir lá na dissertação, eu comento que Castro, 2019, faz um levantamento das traduções. Não foi só o Augusto que traduziu, né? Mas que eu tinha essa vontade de colocar também disponível de graça na Uhum. internet, porque Sim. pesquisa, né, fica disponível. Então, nesse primeiro momento, eu queria que fosse algo que as pessoas pudessem pesquisar e ler, né, baixar o documento e ler. Uhum. E atualmente isso tá lá na dissertação. Se vocês quiserem só ler os poemas, pode ir lá pro final, tem um Uhum. anexo em que você vai ver, né, eu que fazendo a propaganda. Você vai ver o poema em Pode fazer, inglês, pode né, fazer. e o poema em português, e você vai poder ler sem nenhuma anotação, sem nenhuma interrupção, de uma vez, né? A gente Uhum. fez questão de colocar dessa maneira para possibilitar também a leitura de fruição, não só a leitura de quem está interessado na tradução em si, mas quem quer conhecer o Camis, está lá, de graça, né, disponível. Viva a pesquisa brasileira, que é de Viva a graça, pesquisa brasileira. e fica disponível lá. Então, voltando, né, o Camis que eu queria criar era esse. Eu queria trazer, não criar, né? Trazer, ele já existe, e eu Uhum. queria colocar sob os holofotes do nosso português esse lado e dar mais ênfase a isso. Então, eu escolhi, e aqui vem o poder do tradutor na hora de, principalmente tradutor de poesia, na hora de escolher os poemas, né? Quando a gente Uhum. escolhe quais poemas traduzir, como diz o Paulo Henriques Brito, né? Tem um texto dele de 2016 em que ele fala isso. Quando a gente escolhe o que traduzir, a gente cria um novo autor, de alguma maneira, né? A gente é como um sopro de vida de uma parte daquele autor que não é exatamente o que acontece na língua Sim. original. O Então, recorte, o né? O Cummings recorte dita a visão do isso, é um objeto. recorte, é uma antologia. E o Augusto de Campos chamava isso de seletânea, no lugar de falar como é? Coletânea, ele chamava de seletânea, Teletânea, ok. porque ele era querido demais. Era não, gente, o homem tá vivo, eu Meu matando Deus do ele. céu, não, não mate Ele ainda pessoas, tá olha. vivo, Augusto. Um beijo, Augusto, adoraria te conhecer. De qualquer maneira, então foi assim que eu decidi desde o início, isso nunca foi uma dúvida pra mim, né? A minha motivação era trazer o lado lírico-amoroso, os poemas que têm parecem mais clássicos. Quando você olha pra eles, eles não parecem concretos, eles não têm a tendência de ser mais tipográficos, eles são mais líricos, o Uhum, verso, né, mais lírico, e a temática é mais romântica. E é uhum, isso que eu tô focando na dissertação. No perfeito. doutorado, não. Se em algum momento chegar aí a oportunidade de falar, no doutorado eu vou mudar Ah, um no pouquinho. doutorado tu vai para outra área, outra questão. Tá, ok. Eu quero saber mais sobre isso agora, realmente fiquei curioso. Mas daqui a pouco a gente volta nisso. Porque, Tá Aira, eu bom. quero voltar um pouquinho em relação à escrita, mas agora a escrita mais geral de uma dissertação em si. Porque Tá. eu imagino que não foi um trabalho fácil. Não. Não foi um Não. trabalho fácil. Qualquer pessoa que olhar e ver que tem 140 páginas escritas lá na sua dissertação, elas vão conseguir atestar que foi um negócio difícil. E eu queria saber de ti quais dificuldades que você enfrentou no processo de escrita durante esses Tá, 2 anos de mestrado. tá. E aqui no caso, falando mais escrita mesmo, né? A A escrita em escrita si. mesmo, sim, Colocar no papel. Sim. exatamente. No papel digital. Colocar no Então. Docs, colocar no Word. Colocar no Docs. Inclusive, usei o Docs e me fez sofrer, viu? Bom, de qualquer maneira, vou responder a pergunta. Eu acho que pra mim o mais difícil foi começar. E aqui entra uma questão que acredito eu, que a maioria dos pesquisadores vão, principalmente no mestrado, né? No mestrado, tô falando do mestrado, vão se relacionar, vão conseguir entender. Que durante a graduação, eu não acho que a gente escreve tanto. Apesar de parecer, né? Ah, a gente escreve um artigo ali, outro aqui, um Uhum. ensaio ali, outro aqui. Mas, é importante dizer isso, gente. Pera, eu não fiz TCC. A gente não fez É TCC, né, verdade, João? essa é uma informação Isso é bem importante. importante, né? Pera, eu É, acabei de perceber que quem fez TCC não sentiu isso não, porque teve a experiência do é TCC. verdade, é Mas a verdade. gente não teve, porque na grade da UFC, o pessoal da Letras faz vários estágios, muitos, muitos, muitos estágios, Sim. e aí não faz o TCC. A gente é meio que liberado do TCC. O nosso sofrimento Então, fica no estágio, gente, não fica na exato, é escrita. outro tipo, né? É voltado para a sala de aula, porque é Isso. licenciatura. Então, por ser licenciatura, a gente está na sala de aula sofrendo, né? Aprendendo a ser professor, ao Uhum. invés de aprender a ser pesquisador. Eu acho que Isso. tem isso. Então, por conta desse cenário, pela falta do TCC, eu entrei no mestrado sem ter essa experiência de escrever um texto maior, um texto de 50 páginas, defendendo a mesma coisa, né? Defendendo uma ideia ou pesquisando uma ideia, aprofundando uma ideia.
Então eu não tive essa experiência. Então, para mim, o mais difícil foi juntar aqueles meses e meses de pesquisa, porque quando eu entrei no mestrado eu estava lendo muito, né? Então eu lia muito, fichava tudo, né? Tá tudo bonitinho no Notion, fichado lá no Uhum. Notion. E aí, este podcast não tá ganhando o dinheiro do Notion, Não tá? é Isso aqui patrocinado. não é pago, Notion, não é patrocina patrocínio. a gente aí, por favor. Obrigado. Mas uso muito, sou fã. Então, tá tudo lá, os fichamentos. E pra mim foi muito difícil o bloqueio. Ter que entender que o que eu tava pensando e as anotações que eu fazia nos fichamentos tinham que ir pro papel. É Sim. como se eu queria começar a escrever quando eu soubesse o que eu queria escrever. Uhum. E aí Uhum. isso me foi um problema. Então, uma ideia que eu posso dar nesse sentido para quem tá no processo ou começando ou querendo ir é, gente, escrevam o que vier na cabeça, como se você estivesse falando com um amigo. Escreva, só escreva. Uhum. Às vezes, depois que eu desbloqueei isso e eu comecei a escrever ideias soltas, eu fui percebendo o quanto que isso mudou a minha vida, porque como o João falou, né, 140 páginas. Essas 140 páginas, elas não saem de uma vez. Tá Uhum. longe disso, elas vão. Sai uma ideia aqui, outra ali. Aí você escreve 10 páginas no meio que depois você apaga. As Uhum. 10 páginas você tem que aprender a deixar aí. Tudo bem, eu escrevo outras, Sim. sabe? Aham. Então, esse processo mais difícil foi isso. Entender que eu Uhum. tinha que escrever livremente e depois editar era problema para outro dia, né? Uhum. Escolher o que ficava e o que não ficava era problema para outro. Eu acho que isso aí foi algo que eu aprendi a fazer e que eu tô muito animada a continuar no doutorado. Uhum. Porque depois que você já vem com uma carga, né, de aprendizado, eu sinto a diferença, assim. A Aira de 2 anos atrás, eu acho que estaria bem mais perdida diante de um outro projeto de pesquisa. Não, E mas agora tá. não, agora você sabe que consegue, Ah, você sabe mais ou menos como. uhum. Não é para isso não quer dizer que não vai ser difícil, vai, mas Uhum. é aquela dificuldade que você encara Sim. com mais confiança, eu acho. Total, total. Eu me relaciono muito com isso aí. Tipo, recentemente eu tava escrevendo, tentando escrever um capítulo da minha dissertação. Aí eu pensei, não, tem esses 16 textos aqui que eu poderia ler antes de escrever uma Ai, sim, linha. Aí eu tava tipo, não, total! calma. Se a gente for pensar isso, não escreve nada, né? Nunca vai escrever Exato, nada. exato, exato, exato. Ok. Aira, dando prosseguimento, agora eu queria falar um pouquinho. Você mencionou lá no começo que você é pesquisadora, mas você também é professora, você também está na Sim, educação. Eu queria perguntar, Aira, como é que foi, porque durante a tua dissertação você também atuava como professora, não é isso? sim, E aí sim. eu queria saber para ti como que foi conciliar o magistério, conciliar o ensino com a pesquisa. Perfeito. Eu adoro essa pergunta, muito boa. Porque pra mim, eu acho que a paixão da minha vida é realmente dar aula, Uhum, ensinar, né? Estar em sala de aula. E a sala de aula, claro, não obrigatoriamente é a física, pode ser online também. sim. Mas ela não existe quando tem um professor e um aluno juntos. Então, realmente é a coisa que mais me motiva, eu acho. A pesquisa, pra mim, a minha pesquisa especificamente, ela se colore a partir da experiência de sala de aula. Porque enquanto eu estou dando aula de inglês e explicando, né, a gramática e mostrando e ouvindo o que os alunos produzem e pensando nas questões das relações entre primeira língua e segunda, né, aparece muito, o João também é professor, sabe disso, Uhum, quem é professor sabe disso, que é a partir das produções dos alunos que algumas relações entre o português e o inglês vão se tornando mais e mais óbvias, vão aparecendo mais, né, alguns erros que eles uhum. vão A cometendo e Aira você vai fez vendo. aspas aqui, gente, Eu nos fiz erros. aspas, nossa, eu esqueci por um segundo, gente, eu fiz aspas nos erros, ok? Então, esses erros, entre aspas, vão te mostrando algumas relações que talvez você nunca pensou antes. E para mim, na minha pesquisa, isso é essencial, porque a minha pesquisa né, a tradução de poesia, ela depende tanto do signo, do ritmo, da semântica, da sintase, tem muitos aspectos gramaticais mais técnicos que a sala de aula me chama atenção, me mostra, né? Às vezes, os meus alunos não têm como saber disso, mas muitas vezes eles me mostraram questões que depois eu pego e levo para tradução. Então, quando eu vou olhar para uma frase em inglês na tradução, que o sujeito está explícito, mas em português está oculto, aí eu tenho que pensar nessa relação, né? Qual é o efeito que se cria, se é o mesmo efeito, se esse efeito é desejável manter ou modificar, e todas essas questões. Então, para mim, ser professora
tem tudo a ver com a minha pesquisa, né? Enriquece a minha pesquisa, porque eu falo muito de linguagem. E a sala de aula de língua estrangeira, né, de língua adicional, ela tem muito esse aspecto. Então, para mim, é sensacional. E indo ainda nessa mesma linha, tu conseguiu, enquanto tu estava como professora da graduação, porque tu também passou um tempo na... Contexto, né, gente? Fui É, professora substituta da UFC, do Departamento de Inglês. Foi uma das melhores experiências da minha vida até agora. Tô sempre pensando, meu Deus, quando que eu posso voltar e quando que como? sai esse edital, né? Bolando vários planos para que algum dia, quem sabe, eu possa voltar. Continue, João. Perfeito. Não, mas esse é o sonho também, eu não vou mentir, tô na mesma. Eu quero, É, é o é. objetivo. Mas o que eu ia Amém. falar é que, assim, tu mencionou essa questão de forma indireta, os alunos eles nem sabiam, mas eles estavam te ajudando na tua pesquisa, Sim. mas tu conseguiu de alguma forma trazer diretamente a tua pesquisa, tipo, apresentar o Camis pros alunos ou algo desse tipo? Se sim, como é que foi um pouquinho? Aconteceu informalmente. Uhum, Formalmente eu não foi. Eu acho que se a gente parar pra pensar, eu não passei tanto tempo assim, né? Um semestre passa tão rápido. Eu acho que eu tinha essa ideia, ainda tem, no meu coração. Em breve estarei fazendo um grupo de estudos que vai ter alguma uhum, coisa a ver com o Cummings ou com tradução de poesia. Eu consegui fazer uma oficina enquanto eu estava como professora substituta, que teve bastante procura, eu fiquei muito feliz, que foi uma oficina de tradução de poesia. Então, os meus alunos estavam todos cientes da minha pesquisa, mas eu não consegui realmente formalmente introduzir isso nas aulas, por conta, uhum, né, de várias questões. A maioria das aulas que eu dava eram iniciantes, primeiro e segundo semestre, então era mais sobre o inglês em si, mas eu não pude dar disciplinas de literatura, meu sonho, quem sabe uhum, um dia. uhum. Então, não entrou de maneira formal. Mas com certeza tive várias conversas com eles sobre alguém já viu Camis, alguém sabe quem é? E aí, né, pediu para eles levantarem a mão. A gente conversava no corredor, né? Alguns alunos chegaram a me dar feedbacks específicos. Professor, eu adorei aquele poema, um poema específico. Eles pesquisaram, né? E aí chegavam para mim e diziam, eu adorei aquele. Você vai traduzir esse daqui? Então Uhum. eram conversas que a gente tinha, mas não foi uma coisa tão formal. Mas o mais perto, né, do formal foi a oficina, que eu já mencionei, e que foi realmente incrível a experiência. Eu sinto que há uma demanda muito grande, há uma curiosidade muito grande dos alunos, e que eu quero, né, watch out, vem aí, eu quero muito buscar colocar isso pra frente, essa ideia do grupo de estudo. E Entendi. aí, fiquem atentos. Vamos Perfeito. ver. E você mencionou sobre curiosidade e esse contato das pessoas com poesia. E eu queria entrar num ponto agora, porque assim, como pesquisador, como pesquisadores, a gente sempre tem essa preocupação de não só trazer alguma coisa para esse universo acadêmico, mas também tentar, mesmo que direto ou indiretamente, dialogar com a comunidade em geral, com a sociedade em geral. E aí eu Sim. queria saber de ti, como pesquisador e também como pesquisador, como educadora, qual que você Hum. acha que é a importância das pessoas terem contato e estudar poesia? Ok. Eu acho que a poesia, assim como a arte como um todo, ela é essencial para a gente manter a nossa cabeça num canto bom. Uhum, E quando eu digo isso, né, no sentido de é um desafio. O ser humano, ele passa por muitos sentimentos, são muitas coisas. Todos nós, perdas e dificuldades e questões, e todo mundo tem com o que lidar, tem a bagagem. E eu acho que a arte, ela vem tanto para provocar, nesse sentido, existe a arte provocativa, claro, ela precisa existir, mas existe também, para mim, a arte que te abraça, que te conforta, que serve de um incentivo até. Se você procura a poesia sob essa lente, tem muito poder. Acredito muito no poder dela. De diálogo, de uhum, conforto, de. Quantas vezes eu não já li uma poesia e chorei? uhum, Chorei feito uma criança. Então, por N razões, né? E são uhum, coisas que a gente, que nos tornam mais humanos. Isso me lembra daquele texto, João, aquele texto introdutório, quando a gente chega lá na graduação, e aí a uhum. gente lê o Antônio Cândido, e aí fala o direito à literatura. E aí Clássico, entra, clássico. entra aí, né, sobre o direito à literatura. Eu acho que a poesia tá dentro disso, ela não necessariamente, eu não estou dizendo que ela tem um aspecto mais importante que as demais. Eu acho que todas são igualmente, Uhum, né? Todo tipo de arte, todo tipo de sentimento que um ser humano vai lá
e coloca e organiza, né, e torna arte, esse trabalho da arte, consumir essa arte faz da gente um pouco mais humanos, um pouco mais empáticos e nos faz mergulhar em nós mesmos, em vários aspectos de nós mesmos. E eu acho importante, é uma das coisas que eu mais advogo com relação ao Cummings no geral e ao meu trabalho, é que a poesia, eu acho que a arte como um todo, ela não só é valiosa e válida quando é pesada naquele sentido que a gente falou antes, quando Sim, ela é carregada negativamente, né? Eu acho que as pessoas, elas são muito rápidas, no geral, no mundo, elas são muito rápidas para considerar que a alegria é burra, ou que a paz de espírito, quando você tá ali presente, né? E você consegue se colocar como um ser aqui presente e vivo e bem porque está aqui. Isso é considerado quase como uma ilusão, como se a pessoa sim. estivesse ignorando ou Alheia ao mundo, alheia. alheia, né? Uhum, Sendo menos inteligente. Tem uhum, muito disso. Não sei quem aqui tá ouvindo a gente que já sentiu isso. Eu sinto isso com uma certa frequência. É como se ao sorrir você fosse tivesse menos profundidade. uhum, E eu, sinceramente, acho isso muito raso. É isso que eu acho raso. E eu acho que é importante que a gente cuide de nós mesmos. E tem uhum. um tipo de arte que pode nos ajudar a fazer isso. A poesia do Cummings, pra mim, me ajuda a cuidar de mim mesma. Me faz sentir mais e mais aqui, mais e mais presente, mais e mais disposta a amar e a estar com quem eu amo. Enfim, Perfeito. Esse processo da arte como uma forma de conexão não só com o outro, mas uma conexão com si mesmo, né? total, Exato, total. perfeito. Nice. Aira, seguindo agora para uma próxima parte, eu queria voltar em relação à questão de mestrado, doutorado mais geral, porque Sim, eu sinto que às vezes quando a gente tem conversas com as pessoas sobre mestrado ou sobre doutorado, surge na conversa o quão psicologicamente desafiador pode ser sim, terminar uma dissertação, terminar uma tese, sim, passar por todo esse processo. E sim. aí eu queria saber de ti, com essa tua experiência, já tendo terminado o mestrado, e a gente já sabe que agora que tu tá com essa intenção de ir para o doutorado, mas qual que foi o balanço geral para ti dessa experiência? Foi algo negativo? Foi algo que demandou muito de ti? Foi algo muito positivo? Foi só perfeição durante todos os anos? Não. Como é que foi? Foi só perfeição, não. Não. Na verdade, muito sofrimento. Tem alguma parte ali do trabalho que eu menciono, sangue, suor e lágrimas. Porque. Sem sangue, gente. Sangue não. Mas suor e lágrimas, sim. Eu acho que é importante saber que, né, apesar de tudo isso que eu acabei de dizer, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Então, você está se descobrindo com o Cummings, né? A minha jornada com o Cummings durante o mestrado foi muito importante do ponto de vista pessoal, nesse sentido que eu falei, né? Todas essas descobertas e aprendizados e estar mais presente, ser mais você mesmo e tudo mais. Mas também foi muito difícil você, eu acho pra mim, né, especificamente, entregar. E tem um prazo, e Uhum, aí você tem, de certa maneira, com certeza não há como não ter uma pressão, né? Existe uma pressão de fazer algo bom, algo que faz jus ao seu projeto, tentar se aproximar daquele ideal que você imagina, né? Todos nós imaginamos que nossa pesquisa vai ser maravilhosa, vai ser, né, a melhor uhum, possível. E aí, na prática, você vê que, na verdade, não. Na verdade, tem muitos problemas, e tem muitas uhum, questões, e muitas opiniões diferentes. Você nunca vai ser capaz de agradar todo mundo, mesmo dentro da academia. Eu sinto que a nossa área tem esse lado, que é um lado, como mexe muito com arte, é uhum, também subjetiva em vários aspectos. Então, se você escolhe como teórico uma pessoa, uhum, outro pesquisador escolheu uma outra pessoa que discordam. uhum, Então, alguém vai estar fazendo algo que o outro vai discordar de maneira quase basilar, né? Vai dizer, não, mas isso aqui que você disse lá na página 10 tá errado. Então, meio que todo o resto desaba. aham, Então, eu acho que existe uma pressão sobre isso. Eu senti e continuo sentindo, para ser sincera, uma pressão nesse sentido, que é quase filosófica, né? É meio, tá, então não dá para acertar, mas eu queria uhum. acertar, mas não dá para acertar. Você vai Uhum. sempre errar de acordo com alguém, na perspectiva de alguém, você vai errar. E como é que Então, você lidar lida, com Aira, com essa pressão? Como é que você como que eu resolve lido com isso? essa pressão? Eu acho que eu lido com essa pressão fazendo as pazes com a ideia de que não somos perfeitos.
Se vai ter gente que aponta, sei lá, para um Haroldo de Campos e arruma problemas com o Haroldo de Campos, Uhum. quem sou eu, sabe? Aham. Eu não sou ninguém. Então, eu acho que é isso, fazer as pazes com a nossa pequenez. E é difícil. E aí, de alguma maneira, você espera conseguir superar, né? Não, mas a minha pesquisa vai ser muito boa. Eu acho que cabe essa anedota. Cabe a Uhum. anedota. Vai lá. Na minha qualificação, Uhum. fui para minha qualificação, que a qualificação é um momento fechado, né? Para quem não sabe muito. Na Poet, no nosso programa, ele é um momento fechado, o pesquisador com o orientador e com a banca. Uhum. Então, não é aberto ao público, para nós, né? Eu sei que alguns outros programas abrem ao público. Para nós é fechado, e depois a defesa, que é o momento final, é quando abre ao público. Então, na qualificação, eu já tinha o texto praticamente. Eu já tinha feito, João, meio que tudo que eu achava que podia fazer, entendeu? Era tipo Aham. assim, gente, ó, isso aqui é tudo que eu tenho. Eu, Uhum. eu meio que não tenho mais nada. E aí, durante a qualificação, por muitos momentos me foi apontado um. Não, faz mais. Uhum. Faz mais aí. E eu Ainda assim, tem tipo, mais trabalho, né? Tem mais eu trabalho para não fazer. sei. Eu não sei mais o que fazer, mas aí elas me ajudaram. Inclusive, a minha Uhum. banca foi magnífica, né? Agradecimento aqui ao orientador, Walter Carlos Costa, e às membros da banca, Maiara, Letícia e Cecília. Elas ajudaram imensamente no sentido de pontuar onde melhorar, né? Elas não só disseram, tipo, melhor, né? Uhum. A ideia é que guiem de alguma maneira, e elas fizeram isso. E aí, mas eu lembro de sentir o impacto pós-qualificação. O impacto de eu pensei que estava indo para um canto muito bom, e aí, na verdade, não era nem metade do que eu pensava que estava sendo. Então, esse Uhum. impacto e eu já ouvi várias pessoas que fazem parte da academia falando sobre isso, que a academia é uma batalha de egos. E Uhum. eu acho que tal hora a qualificação para mim foi o Uhum. meu momento de dizer, ah, eu tinha um ego que eu nem sabia que estava ali. E aqui, gente, eu estou sendo tão sincera. Sejam gentis comigo, tá? Me deem um abraço. Pode ser Então, sincero, Aira, vai lá. pra mim foi muito. É a primeira vez que eu estou falando em voz alta sobre isso, que não com a minha mãe. Uhum. Para mim foi uma questão de ego mesmo, que eu não Uhum. sabia que tinha. Então foi um momento psicologicamente pesado, porque eu disse: eu sou uma pessoa ruim? Eu me achava muito. E aí eu Aham. fui organizando, né? Me organizando, entendendo que não é que eu me achava, era uma pressão que eu tinha colocado em mim mesma, que eu Uhum. acredito que é bem normal, é bem natural, e que todos nós vamos precisar em algum momento desconstruir isso. Pra Uhum. mim foi naquele cenário. Na nossa profissão, foi naquele contexto. Em outras profissões, são outros cenários, outros contextos, né? Acho que todo mundo passa por algo parecido. Pra mim foi isso. E aí eu tive que recuperar a bagunça que tinha acontecido, Uhum. reorganizar e depois ainda modificar o que eu tinha que modificar, Sim. melhorar. Então, elas me disseram principalmente qual foi o caminho que elas apontaram. Seja mais desobediente. O seu texto tá com pouca voz, ele tá meio morto. Seja mais desobediente. Esquece o Cummings um pouco e pensa no português. Pensa no leitor, lê em voz alta. E aí Uhum. pronto, depois da qualificação eu passei semanas e semanas e semanas gravando no celular, tá? Gravando voice notes, né? Uhum. Áudios, pra mim mesma, lendo as minhas traduções, ouvindo o Cummings, porque existem leituras do Cummings. Mais um Uhum. momento de propaganda. No Spotify, vocês podem pesquisar E. Uhum. Cummings e existem álbuns de leitura deles dos Caraca, poemas. interessante, eu E não todos os sabia. poemas que eu traduzi lá na dissertação tem a nota de rodapé, o link pro Spotify. Então você Ah, consegue ouvir a voz do Cummings lendo esse poema. Então, para perfeito. mim, foi uma ferramenta importantíssima para essa reta final, né? Para dar mais vida ao meu poema, que era ouvi-lo, ouvir o Cummings e ouvir a minha voz lendo o poema em português. Uhum. Buscando cadências parecidas, buscando emoções parecidas, buscando mais ou menos o mesmo ritmo, a mesma melodia, né? Então me ajudou muito. E foi nessa reta final, que eu também organizei as marcações da poesia, que se vocês quiserem olhar lá, né? Mais uma vez, abra minha dissertação, olha Na lá. descrição, já já eu Elas falo. Já. estão marcadas, né? Tem cores, né? Uhum. Highlights coloridos, marcando as rimas, e aí os negritos também têm um Uhum. significado para que a gente possa visualmente compreender a melodia, né? Ver aquilo representado. Então, tudo isso foi feito depois da qualificação, quando eu senti que não podia mais. Uhum. Então, Perfeito. acho que respondendo a pergunta do João, né? Quando eu senti que não podia mais, eu
Podia. Podia, né? Mas Podia. fiz. Perfeito. E foi muito difícil, e foi muito trabalho. E nesse período, foi o período das férias, final do Uhum. ano, e eu escrevia todo dia, o dia todo. Era trabalho de 12 horas por dia, todo dia. Então, Uhum. realmente foi uma reta Caraca. final bem pesada para conseguir entregar mais quando eu achava que não tinha mais nem o que entregar. Perfeito. Só um comentário, porque tu mencionou essa questão da voz. Falou mais em relação à poesia em si, né? Ela soar bem, Sim. mas eu diria que também o teu texto, por causa que essa é uma preocupação pessoal que eu tenho. Por causa que quando a gente fala de pesquisa, muita gente adota a ideia de 100% de seriedade, 100% de Ah, sim, tecnicidade é. e Tem por aí muito vai. disso. E eu sinto que às vezes os textos eles perdem a voz dos autores, fica um negócio ali meio engessado demais. E aí eu faço esse Uhum. comentário para dizer que quando eu estava lendo a sua dissertação, dava para ver muito a voz da Aira Celeste ali. E Ah, eu acho isso fantástico, eu acho que é uma coisa que deveria aparecer mais nos trabalhos em si, eu acho bem obrigada, interessante. João. Eu fiz questão e ainda bem, mais uma vez, né? Agradecimento ao meu orientador e à banca, que também concordaram, porque eu acho que, mais uma vez, isso também é conversa, né? É Uhum, motivo para conversa, vai depender de pessoa para pessoa. Tenho certeza que, dependendo do contexto da banca, teriam falado, né? Teriam dito, uhum, ei, mas tem sim, muito você, dá uhum, uma cortada, tira um pouco. Mas no nosso contexto ali, para mim, era o que parecia certo. E foi o que eles concordaram. Então, pra mim, porque falar de poesia, gente, visibilidade do tradutor, né? exatamente. Visibilidade do tradutor. Tradução de poesia, eu acho um desafio incrível e é apaixonante, mas é um desafio que você, inevitavelmente, vai fazer escolhas muito subjetivas. E aí, Uhum, essas escolhas, você tenta tirar delas a sistematização, você coloca nos comentários, né? Lá, o meu trabalho é basicamente isso: tentar me defender, tentar uhum, explicar, né? E você tenta fazer essa sistematização, mas no fim do dia, criatividade é um bicho muito incontrolável. Alguém pode estar tendo agora uma ideia incrível de como melhorar uma das traduções que eu publiquei. Então, eu não vou poder mais fazer, mas a pessoa teve a ideia. Eu não tive a ideia. Que coisa triste. Mas é é por isso que é isso. uma coisa para sempre, né, aberta. Uhum. É uma criatura incontrolável, realmente. Perfeito, perfeito. Aira, a gente está se encaminhando para o final da entrevista, e apesar de a gente estar se encaminhando para o final da entrevista, eu quero voltar para o começo da tua dissertação Ui, ok. agora, por causa que logo nas primeiras páginas do seu trabalho você faz uma dedicatória à sua mãe, que você Oh. fala assim, você fala a minha mãe, Maria José Barreto, que é e me ensinou a ser. Então, primeiro, um abraço para a dona Maria José. Abraço, É, mamãe. e Tá aqui no quarto do segundo, lado. e segundo, eu queria te perguntar, e agora a gente tentando ser um pouquinho mais, ainda mais pessoal, o que foi que ela te ensinou a ser e como é que isso influenciou no teu viés como pesquisadora, como educadora? Que pergunta fofa, João. Eu vou acreditar que essa pergunta vem porque o João me conhece e conhece minha mãe. Eu vou acreditar nisso, porque eu acredito que a luz da minha mãezinha é babado. O que é que acontece, gente? Meu Deus, fico feliz de poder responder essa pergunta. A minha mãe é deficiente física. Ela teve poliomielite quando tinha 10 meses de vida, no interior do Ceará, quando a vacina não tinha chegado lá. Inclusive, vacinem seus filhos, pelo amor de Deus, né? Continuem vacinando, não vamos parar de vacinar. Uma doença que tinha sido erradicada, João, e aí volta porque o É, povo não vacina? verdade. Que absurdo. Vacina, Enfim, gente, pelo amor de por favor. Minha mãe pegou o vírus da polio aos 10 meses de vida, cresceu sendo deficiente física e aos 42 anos ela foi acometida pela síndrome pós-polio, que a gente não sabia que existia. Pesquisadores da USP, inclusive, descobriram a doença. Hoje em dia ela é reconhecida internacionalmente. Então, minha mãe tem uma doença degenerativa, progressiva, que atinge não só os membros inferiores, mas superiores também. Essa é a realidade da nossa vida, essa sempre foi a realidade da nossa vida. Ela teve essa síndrome pós-polio quando eu tinha 2 anos. Então, desde então, essa é a realidade da nossa vida. Ela foi pra cadeira de rodas quando eu tinha 10 anos. E a minha mãe é a pessoa mais feliz que eu conheço. Eu costumo dizer que minha mãe me ensinou a ser feliz. Então, quando eu estava dentro, eu não sabia que a pesquisa ia me levar até aí, certo? Isso é importante pontuar. No início, quando o Cummings, vamos pesquisar o Cummings. Eu achava que era romântico e ponto. E eu tava feliz com isso, pois eu adoro as questões românticas e o que vem com essa relação interpessoal, né? Tudo mais. Mas durante a pesquisa, mais pra reta final da pesquisa, eu realmente encontrei e conheci esse lado do Cummings que é mais que isso, é transcendente. E aí volta para quando eu falei do doutorado.
É isso que eu quero pesquisar no doutorado. A poesia Ah, transcendental, metafísica, caraca. enfim, tô indo para esse lado. Que foi o lado que me conquistou completamente durante a pesquisa do mestrado. E aí, nesse processo, enquanto o Cummings ia me ensinando várias reflexões e coisas sobre ser, né, estar e existir, eu fui vendo que minha mãe já tinha me ensinado. Eu senti uma conexão enorme com o Cummings por estar colocando em palavras o que eu nunca tinha conseguido colocar em palavras para minha mãe. Então foi assim, gente, uma experiência. Por isso, vocês estão vendo, né? É uma coisa meio metafísica, meio transcendental, então meio maluca. Por isso que eu estou indo nessa direção. Eu quero investigar mais esse lado, eu quero traduzir esses poemas, que se os poemas românticos eram pouco traduzidos, esses são menos ainda. Cadê Uhum, a poesia metafísica do Cummings? Em uhum. português? Não, cadê? Não tô vendo. Se alguém, pelo amor de Deus, se alguém já traduziu, manda aí. Fala comigo pelo e-mail. Tenho interesse. Então, isso mexeu comigo de uma maneira que, em algum momento, como eu disse, né, eu estava trabalhando 12 horas por dia, vários dias, né, seguidos. E então, era o Cummings durante todo o meu trabalho e à noite a minha mãe. E Uhum, eu via num o espelho do outro. uhum. E aí eles me diziam coisas que pareciam ecoar um ao outro. O ano que o Cummings morreu foi o ano que minha mãe nasceu. E aí, gente, tudo isso me deixou meio maluquinha, meio maluquete. Aí eu fiquei meio assim, meu Deus, que coisa mais maravilhosa, que coisa louca. E aí, juntando tudo isso, a minha mãe, eu gostaria, né, de terminar a resposta, dizendo que a minha mãe mostra várias coisas, mas uma das coisas que minha mãe mostra é que a vida não se resume às suas dificuldades, aos seus momentos difíceis, né? A minha mãe, apesar de tudo, as coisas que minha mãe passa e passou são mais pesadas do que qualquer coisa que a maioria de nós enfrenta numa vida inteira. Porque, né? Enfim. E aí, quem está nos ouvindo, tenho certeza que as vidas, né? As nossas vidas são de todos os tipos. Então, alguém que me escuta pensa meu Deus, que, né? Que diferente. E alguém que escuta vai dizer, meu Deus, eu sou como a mãe dela. A minha Uhum, vida também é algo por questão de saúde, por outras questões que podem aparecer. E que a gente tem que enfrentar. E minha mãe mostra como fazer isso de uma maneira transcendente. Ela tá uhum, aqui e tá além daqui. Então ela, né, deixa que as coisas passem e ela é ela mesma. Então ela me ensinou a ser. E o Cummings também. Então pareceu justo uhum. essa frase, né? Me ensinou a ser. Caralho, perfeito. Que lindo, Aira Celeste, que lindo. Eu quase chorei, gente. Perfeito. Aira, pra gente ir agora de fato indo se encaminhando pro final, como eu mencionei lá no começo, você comentou e traduziu 6 poemas do Camis no seu trabalho. E eu sei que tu deve ter um carinho imenso por cada um deles, deve amar de paixão a tradução de cada um deles. Sim. Mas eu queria saber de ti se tem um em específico que te impactou mais, por alguma razão que seja. E se possível, aí é só um convite, que você recitasse recitasse o poema pra gente Ai, com essa última pergunta. claro, eu adoraria. O João já tinha me avisado. Aira, deixa a dissertação aberta. Então é por isso, né, João? Tá Por aqui. isso. Deixa eu. Então, o poema que me vem à cabeça. Realmente, os 6 são meus bebês, até porque não é um número tão grande assim, né? Então, imaginem. Eu comecei pensando que ia traduzir 10. Aí, no fim das contas, eu tenho as versões, eu cheguei a fazer a primeira versão dos 10. Depois fui afunilando, afunilando e vendo que para fazer mesmo com todos os comentários, de uma maneira que eu trabalhasse cada detalhe, cada verso, cada escolha, só ia dar os 6. Não ia dar tempo mesmo de acrescentar outros. E no final eu escolhi cortar um, que talvez tivesse dado tempo, porque não tinha leitura dele. Então foi um dos critérios que eu fiz ao Uhum, final das contas, né? Que esses 6 poemas têm leituras do Kant. E aí, quando o João perguntou qual é meu favorito, eu acho que dois me vieram à mente. Eu tenho uma resposta dupla para isso. Para quem não sabe, geralmente a tradução comentada ela vem no terceiro capítulo ou no quarto capítulo, ela tá no final da nossa dissertação, né? Geralmente a gente faz. Isso é o geral, claro. As pessoas podem fazer de diferentes maneiras. Mas a pesquisa da tradução comentada, ela geralmente tem um capítulo de introdução ao autor, à linguagem, a questões, às vezes, biográficas também. No meu caso, eu não fiz muito um levantamento biográfico, eu foquei na linguagem do Cummings, que era o que mais me interessava. E aí, o segundo capítulo, para mim, né, no meu trabalho, foi mais focado em teoria da tradução de poesia, com quem eu ia lidar, né, que é basicamente o Haroldo de Campos e o Paulo Henriques Brito. E depois, no último capítulo, a gente tem as traduções. E aí, em tabelas, lado a lado, o poema original
em língua inglesa e o poema traduzido. E eu acho que eu vou querer ler aqui, destacar hoje, o quinto poema, que se chama, no original do Cummings, Now All the Fingers of This Tree, Darling, Have. Esse é um dos meus favoritos. A tradução para o português, o título ficou Agora todos os dedos desta árvore, meu bem, têm. Então, esse é um que vem na minha cabeça, que eu quero destacar. Mas hoje aqui eu vou ter a oportunidade de ler um maiorzinho que quando eu apresento em congressos e, né, em momentos assim, geralmente eu apresento esse aqui, que eu acabei de dizer, porque ele é mais curtinho, então ele cabe no slide, Uhum. dá pra falar mais coisas. E tem um outro que é muito queridinho no meu coração, eu acho que é justamente o anterior. Sim, é o anterior, é o 4.4. The Great Advantage of Being Alive. A grande maravilha de se estar vivo. Então, esse poema, ele é o meu queridinho por uma razão específica, que quem puder e quiser, tiver interesse de ler o capítulo dele, né? Vocês podem ir direto só pro capítulo dele, ler os comentários, subcapítulo dele. E o motivo é o verso. Ele faz a brincadeira, uma brincadeira com palavras, com a expressão We are in love. E aí ele diz For love are in we, are in love, are in we. E aí ele vai, durante o poema, reorganizando essas palavras, embaralhando essas palavras e criando vários versos que ecoam esse principal. Por exemplo, ele termina o verso dizendo assim, em inglês, né? No heart can leap, no soul can breathe, but by the sizeless truth of a dream, whose leap is the sky and the earth and the sea. For love are in you and me I are in we. Então ele tá fazendo um jogo de palavras com we are in love, nós estamos apaixonados, e love is in us, né? O amor está em nós. E aí ele vai brincando com os sujeitos e com as palavras, e ele faz um embaralhado. E a primeira vez que eu li esse poema, eu pensei, isso vai dar um trabalho desgraçado. E foi um, né, divertidíssimo. E eu tento Uhum. colocar, eu faço quadros menores, explicando as referências de um verso para o outro e da tradução um verso para o outro e tudo mais. Então foi muito divertido. Então, Uhum. obrigada, João, pela oportunidade de dar vida a esse poema, que até hoje eu não tinha lido ainda ele para o público. Então, vamos lá. Vou ler para vocês o poema inteiro. Traduzido, né? Então, a grande maravilha de se estar vivo, ao invés de morrido, não é tanto que pode a razão não mais desprovar que provar, o que o coração talvez sinta e a alma talvez toque. A maravilha, querida, acontece de ser que o amor somos em nós, amor em eu e você. E eis um segredo que eles vão sempre esconder. Para quem criar é menor do que ter, e um vezes um, que quando vezes onde. Somos apaixonados, amor, somos amados. Com a gente eles têm nada vezes nada a fazer, pois o amor somos em nós, sou em eu, é em você. Este mundo, como todos os tímidos isses, ao acusar covardice, até podem admitir, jamais há de descobrir nosso tocar e sentir, pois o amor somos em nós, é em amor, sou em você. Que é e eu sou e nós somos, acima e abaixo de todos os mundos possíveis apaixonados. Mil mentes talvez extraiu em morte, de tempo espaçoso e fato acreditado. Coração não salta ao almesá-la, que pela deste tamanha verdade de um sonho, cujo sono são os céus e a terra e o mar. Pois o amor em você, sou em eu, somos um par. A lágrima que escorre, não. The end. Cara, The que end. lindo, Esse é o muito. poema. Aira, tu consegue lembrar quanto tempo tu demorou pra chegar nisso? Ah, Nessa. eu acho. Eu tenho aqui um diário de tradução. Aham. Momentos finais da entrevista, e aí eu tiro uma bomba. Peraí. Eu tenho versões aqui, as versões originais. A Aira tá mostrando agora, gente, que tá no Ai, podcast, o caderno com várias anotações, os poemas escritos e várias anotações. muitos riscos, gente, muitos garranchos, muito rabisco, muita coisa, porque é daqui que sai tudo, a mágica acontece aqui. E Uhum. aí, essa parte que eu tô mostrando agora, nesse momento, ela foi pós-qualificação, naquele Uhum. momento que eu tinha que reorganizar. Então, aqui, os poemas, as traduções já existiam há pelo menos 7, 8 meses, no mínimo, alguns mais. Uhum. Esse eu acho que talvez 7, 8 meses. Mas alguns do início do processo já existiam há um ano e meio. E aí, nesse finalzinho, na reta final, eu revisitei, né? E aí tem a data, eu tento colocar as datas. Então, esse que eu acabei de ler para vocês, eu retrabalhei ele a partir do dia 5 de abril de 2025. Então, eu tava retrabalhando loucamente em um mês, porque eu defendi 25 de maio de 2025. Uhum. Então, foi Perfeito. uma coisa assim, em um mês eu tava. Então, eu acho que mais ou menos 9, 8 meses de trabalho nesse Caraca. específico.
É trabalho, gente. É trabalho. Mestrado Gente, eu sonhava é com poema, tá? trabalho. Eu sonhava traduzindo, literalmente. Já aconteceu de acordar depois de um sonho, né, no dia seguinte, pegar o celular diretamente pra anotar uma ideia que eu tinha tido num Caraca, sonho. que insano. Que insano. Perfeito. Coisa de louco, tô dizendo. Coisa de louco. Mas, Ara, obrigado pela leitura. E para encerrar, agora de fato, eu queria que tu imaginasse, Ara, que tem uma pessoa escutando a gente que tem interesse no mestrado, que tem interesse nessa pós-graduação, em fazer uma pós-graduação. E aí, com toda essa experiência que você tem, com todos os bons e os maus momentos que você passou durante esses anos de mestrado, o que você pode recomendar para essas pessoas? Tá. Eu espero que tenham, eu espero que alguns, né, que estejam com o sonho ou o pensamento ou a ideia de ingressar na pós-graduação estejam nos ouvindo agora, né? Eu tenho certeza que na época que eu estava na graduação, eu teria adorado um podcast assim, teria adorado, teria realmente sido muito útil para mim na época. E na época, há tanto tempo atrás. É, 2019. Então, eu acho que minha principal dica, e eu já tive de dar essa dica para alguns alunos, né, que falam comigo e me perguntam, alunos da UFC, da Letras. E eu acho que a principal dica para mim é já ir exercitando a leitura como pesquisador. Eu acho que isso é importante. Ler como quem pesquisa, porque uma coisa é você ler para fazer uma prova, e outra coisa, ou para fruição, né, simplesmente, e outra é para você pesquisar algo. Então, a leitura interessada em investigar, ela é muito específica. E eu acho que não nunca é cedo para começar. Se você tem esse interesse, já começa a explorar os textos que os professores passam, né, na graduação, os textos que você se interessa na vida, no mundo, né, como hobby. Leia esses textos como um pesquisador. Procure saber as ligações, né? Busque, não pare nele, né? Quem ele referenciou e quais são as relações entre eles. Você concorda? Você pode. Eu acho que isso é importante também, sabia? Você pode discordar. Ah, mas esse texto tem não sei quanto. Discorde. Pense no porquê você discorda. Quem sabe isso vira um ensaio, isso vira um Uhum, artigo, né? Já vá pensando nos seus pensamentos como algo que pode ser original. Busque uhum, essa originalidade. Porque essa originalidade eu acho que ela precisa ser treinada também, né? A gente não sim. é tão ensinado a pensar nossos próprios pensamentos desde o início. Uhum, Então, isso é importante. Busque sua independência como pensador barra pesquisador. E, talvez outra coisa, busque aquilo que você sente mesmo essa paixão. Eu sou apaixonado por tal coisa. Porque algumas vezes eu escutei, né? Tipo, não pesquise algo que você é apaixonada, que você vai se desapaixonar. uhum. Acho. Eu acho que você meio que traumatiza com algumas áreas, mas não com a coisa que você ama, entende? Aham, Assim, em entendi. alguns aspectos você fica, ai meu Deus, eu não acredito, e tem que, né, tem que lidar com Uhum, eles. Mas eu não acho que é algo que você deve se preocupar. Ah, mas se eu for pesquisar algo sobre algo que eu amo, eu vou deixar de amar. Isso depende mais de você, vamos ser sinceros. Você vai descobrir como lidar com as demandas e com as pressões e como fazer isso ser algo que não acaba com você. uhum, Então, acabar com uma paixão nossa é meio que perder um pedaço nosso. Então, pesquisem coisas que vocês gostam, né? Procurem algo que realmente te motiva. Eu acho que é o contrário. Se for algo que te motiva de verdade, você vai querer, né? Você vai ter a motivação e você vai conseguir encontrar uma maneira de lidar com aquilo, né? Seja de qual maneira for, cada um tem a sua. incrível, incrível, incrível. Aira, mais uma vez, a gente chegou ao final da entrevista, então, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração, por Eu ter que topado agradeço. participar. Foi uma ótima experiência. A gente teve aqui mini aulas, a gente viu uma aula um pouquinho de poesia, aula de ser professor, aula de Mini fazer aulas, meu pesquisa. Deus. Então, é realmente muito gratificante, não só essa amizade que a gente tem, mas poder passar esse conhecimento que eu sei que você tem para as outras pessoas. Então, muito Obrigada, obrigado. Quem João. quiser Eu que saber, vai agradeço. lá, pode dar suas palavras Desde o início, eu finais. queria dizer, gente, desde o início, quando o João me disse da ideia dele, a gente estava em Salvador, participando de um congresso, estava no Uber. João virou para mim e explicou, né? Ah, era, eu tava pensando em fazer tal coisa. E eu assim, João! E eu tava que nem aquele sticker do cachorrinho balançando as pernas. Pra quem não tá vendo, eu tô tentando balançar as pernas, que nem o cachorro. Então, eu acho que é uma ideia incrível, amigo, e eu estou muito honrada de ter participado e de ter sido a primeira. Eu acho que é, Sim, né? sim, Deve ser a você é, primeira. Tipo, você é. estamos os dois verdes aqui, os dois na minha primeira entrevista e a primeira entrevista do João desse Exato. podcast.
Exato. Então, sou muito, muito grata. Muito obrigada, amigo, pela oportunidade. E eu espero que continue aí bem forte no projeto, porque é muito bacana. Eu queria Vai. ter tido um desse quando estava Vai na dar graduação. certo, vai dar certo. É isso. Então, para quem quiser ver mais informações sobre a Aira Celeste, eu vou botar na descrição o link para o Lattes e também para a pesquisa dela. A gente viu aí que é uma pesquisa muito interessante, foi elogiada, eu elogiei aqui, e dá para ver que é um trabalho que foi feito com muito cuidado. Isso aí ninguém Obrigada. pode questionar. Então, depois vão lá, dêem uma olhada e conheçam mais a pesquisadora Aira Celeste. Então, pessoal, vocês que estão até aqui, que escutaram até agora, muito obrigado por escutar. Eu espero que vocês Obrigada. apareçam de novo para escutar os próximos episódios. E é isso por hoje. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.